Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quinta-feira, 8 de maio de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Por que criaste todas as coisas? E a lição de hoje, ela é uma bela finalização dos estudos que nós fizemos durante esta semana. E hoje, mais precisamente, fala de três profetas que foram o Ezequiel, Isaías e João, onde eles têm visões espetaculares do trono do Criador do Universo, e eles tiveram uma experiência, oportunidade de ver a glória de Deus, e ela sendo manifestada em todas as coisas, e poucas vezes nós vimos assim a forma como é mostrada nessas visões desses profetas na Bíblia, onde nós enxergamos que Deus, ele é o Criador e mantenedor do universo e que ele nos salvou. E a lição de hoje, baseada aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 26, Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 5, e Apocalipse capítulo 4, versículo 7 a 11, inicialmente ali em Ezequiel 1, versículos 26 e 27, aqui o profeta, ele tem essa visão e ele observa assim por cima assim, um firmamento, e ele enxerga o trono de Deus e vê realmente o Deus Criador de tudo sentado assim no trono, semelhante a um homem. E já Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 5, ele também tem uma visão, ele vê o Senhor assentado em um alto trono, e ele observa vários serafins, no caso são 6 serafins, com 6 asas, eles proclamam assim a glória de Deus, e eles cantam, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E o profeta, Isaías, como pecador que ele é, e ele ao ver realmente a pureza e a grandeza de Deus ali, ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros, E ele ficou assim um pouco assustado, ele sentiu-se indigno dele estar ali, porém veio um anjo e retirou os seus pecados, para ele se acalmar. E já João, em Apocalipse 4, versículo 7 a 11, João ele vê 4 seres viventes proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua deficiência, E ele, naquele momento dessa visão, ele chora bastante e viu que não existe ninguém mais digno do que o Senhor Deus. E essa lição assim maravilhosa, tremenda, que nós vemos hoje, que é o fechamento da semana, podemos ver que o poder de Deus, ele pode agir em uma pessoa consagrada, comprometida com ele, Deus. E assim ele leva esses 3 profetas a terem esse vislumbre e dentro dessa visão contemplar o trono celestial que o Senhor proporciona a profetas pecadores, ou pessoas comuns que nem nossa, assim, mas são consagradas a Deus. E os profetas Ezequiel, Isaías e João tiveram esse privilégio de ter esse vislumbre do trono de Deus
permitido pelo Senhor, que até os profetas Isaías e João interagem, né, nessa visão com os anjos, eles conversam com os anjos, e que até esses seres destacam a santidade de Deus. Essa visão sobrenatural do profeta Ezequiel, ela foi descrita por ele com a maior riqueza assim, de detalhes possível, né, desse vislumbre espetacular que ele teve. Mas no final dela, ao perceber que ele estava diante assim, da aparência da glória de Deus, ele caiu com o rosto em terra, que está lá em Ezequiel 1:28, sentindo-se realmente indigno. O vislumbre da glória de Deus lhe provou o sentimento de profunda reverência, porque diante dele estava o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. E ele sentiu realmente esse poder do Senhor. O profeta Ezequiel, ficando assim confuso ou não, o fato é que ele teve essa visão de Deus bastante clara. E ele escreve no seu livro Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que ele estava diante de Deus no seu trono. Já o profeta Isaías, a sua visão do Senhor e de seu trono, me deixou assim de todos os pontos que eu já li da Bíblia, bastante impressionado, e foi uma lição de humildade que nós devemos ter, de uma sublime noção que todas as pessoas têm de buscar uma santidade todos os dias, buscar ser batizado pelo poder do Espírito Santo, buscar uma consagração para se ter essa oportunidade desse encontro com o Senhor. Isaías, o primeiro profeta, viu o Senhor e que ele diz lá, Isaías 6:1, que o Senhor estava no trono, os serafins e toda a santidade que envolvia aquele cenário glorioso, onde se podia ouvir incansavelmente, que diz lá no Apocalipse 4:8, anjos proclamando e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, que está lá em Isaías 6:3. E logo depois, o profeta Isaías, contemplando esta revelação da glória e a majestade do Senhor naquele momento, ele sentiu-se oprimido com o senso assim, da pureza e da santidade de Deus. Né? Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, né? Como eu tive a oportunidade também de ter esse encontro com o Senhor, quando eu aceitei realmente a doutrina verdadeira, que observa os estatutos e mandamentos, que guarda o quarto mandamento, que tem a fé em Jesus, que diz lá em Apocalipse, quando eu tive esse encontro com Deus, eu logo realmente aceitei a Jesus como Salvador. E o resultado de todas as pessoas que têm esse encontro deve ser arrependimento dos pecados, das falhas que nós cometemos, e deve estar nesse momento com o coração assim, contrito, né? Arrependido, em uma atitude de humildade, como eu tive também. Nesse momento eu me arrependi de tudo que tinha feito na vida e busquei essa verdade através das Escrituras, lendo as Escrituras e vendo que eu estava no caminho errado e que eu tinha que pegar o caminho correto. E foi por isso que hoje eu sou evangélico. E olhar para Deus deve nos produzir esse arrependimento e confissão. Isaías, um profeta, reconheceu, embora ele fosse profeta, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, que ele diz lá em Isaías 6:4. E João, isolado lá na ilha de Patmos, na Grécia, esse homem que é chamado de discípulo amado de Cristo, que foi dito pelo próprio Mestre Jesus, que disse para ele, ele tem essa visão e vê a futura humanidade, o futuro da humanidade, e vê também um livro no trono, no trono celestial, que estava escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos, que está lá em Apocalipse 5:1,
onde este livro simboliza a história do mundo até o tempo do fim. Narra o destino de cada um de nós como cristãos, conforme a nossa aceitação de Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. João, ao ver esta cena, ele chora muito diante da verdade que está naqueles livros, de que não havia ninguém digno, que está lá em Apocalipse 5,4. Quando nós vemos essa atitude de um profeta de Deus e observamos a dignidade do Senhor, podemos compreender a nossa situação humana de pecador, principalmente nos dias de hoje, onde nós somos totalmente indignos de estar na presença de Deus em qualquer circunstâncias. E nós precisamos de uma modificação de vida, uma transformação. Necessitamos de Cristo alcançar no nosso coração, que nós possamos servir esse Redentor que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Quanto mais o tempo passa, né, as novas gerações, elas vão adquirindo assim, uma percepção tão estreita, né, acerca desse plano de salvação, que eles tomam o rumo errado. Eles não conhecem que de fato de ter Cristo morrido por nós na cruz e de ter nos comprado com seu sangue que jorrou ali na cruz, tornou-se algo comum para essa maioria de jovens. Tornou-se assim um tema assim como clichê. Tem algumas pessoas que têm um crucifixo pendurado no pescoço, outros têm uma tatuagem do Senhor na pele, ou às vezes alguns assim nas roupas, né? E que eles acham que isso é o bastante para declarar a sua fé em Cristo. E que na realidade eles não têm vontade ou desejo no coração de aceitar Jesus como Salvador e servir, obedecendo seus mandamentos na totalidade, principalmente o quarto mandamento, e alguns fabricam o seu próprio Salvador conforme o querer deles, conforme a sua vontade, e não o Jesus que morreu na cruz do Calvário pela humanidade. O apóstolo João chorou nessa visão justamente por isto, porque ele sofreu muito ao ver a possibilidade de não mais poder estar com seu Senhor Jesus e novamente reclinar sua cabeça no seu peito, no seu mestre, que ele fazia muito bem isto quando ele andava com Jesus nesse mundo, João, que está lá no livro de João, capítulo 21, 20. Como era costume, né, desse discípulo amado chamado João, ter essa intimidade, ter realmente esse relacionamento com Cristo. Mas Lúcifer, né, no céu, acusava Deus como sendo arbitrário, severo, que até fez uma rebelião, conseguindo levar e enganar um terço dos anjos. E hoje, da mesma forma, ele, Satanás, continua agindo, da mesma forma enganando pessoas que vão em doutrinas falsas. Mas logo, muito em breve, no momento da sala do trono, Deus expõe para os profetas, né, e para nós também observarmos isso, todas essas mentiras do inimigo que estão exterminadas e que serão terminadas com a grande volta de Jesus que está se aproximando de nós. E somente quando nós vemos nessas visões, nesses livros aí de Ezequiel, Isaías e João, no caso Apocalipse, que nós vemos que Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto, que está lá em Apocalipse 5,12. Que nós podemos enxergar o Pai como eles, profetas, realmente enxergaram. E ver Jesus como é o Pai, como ele, o próprio Jesus disse lá em João 14,9. E assim nós vemos a verdade e nós ficamos na expectativa pela gloriosa conclusão desse conflito neste mundo que ocorre hoje, esse conflito cósmico entre o bem, Deus, e o mal, Satanás, que será finalizado, terminado, na segunda vinda de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor.
Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai por mim. Jesus é nosso advogado, nosso mediador. Não existe ninguém que possa interceder por nós, não existe pontífice, não existe santo, não existe ninguém que pode interceder por nós, senão Jesus, que hoje ele está no tabernáculo celestial, no lugar santíssimo, no seu trono, mediando as coisas por nós. E ele manda o Espírito Santo para atuar na nossa vida hoje aqui, para aceitá-lo como Salvador. E quando você faz isto, né, obedecendo seus estatutos e mandamentos, e aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus está voltando, porque ele diz lá em Mateus 24 e Lucas 21, e ao voltar, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, você estará no céu. Terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participará da grande boda do Cordeiro, do casamento dele, noivo, Jesus, e a sua igreja, a noiva, que somos nós, uma grande festa. E você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.